agora para o nosso último conteúdo do dia. Nós tivemos aqui, ao longo desse dia de hoje, painéis muito ricos, relevantes, atuais. Nesse nosso último conteúdo, claro que não vai ser diferente, a gente vai falar de futuro, perspectivas e oportunidades para a indústria da construção civil. Esse nosso último painel do Construmetal 2025 vai falar sobre ações e recursos que estão sendo aplicados em projetos prioritários de desenvolvimento industrial, científico e tecnológico, com destaque para temas fundamentais como descarbonização e transição energética, pilares que vão guiar o futuro da construção civil. Para fazer a mediação aqui desse nosso último debate, nós convidamos o economista e jornalista da CBN, Teco Medina. Teco, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Muito obrigada por vir fazer a mediação desse nosso último painel do dia. O Teco vai conversar aqui com convidados muito especiais. Vamos receber aqui no palco o gerente do Departamento de Indústrias de Bens de Capital e de Consumo, Comércio e Serviços do BNDES, Rafael Passos Dick. Seja muito bem-vindo, Rafael. Fique à vontade no nosso palco. Vamos receber também o diretor executivo da ABSEM, Ulisses Nunes. Ulisses, venha por gentileza ao nosso palco, seja muito bem-vindo. Vamos chamar também para compor aqui esse último painel do dia, o presidente da ABSEM, Horácio Steinmann. Horácio, seja bem-vindo novamente ao nosso palco, para também compor aqui o nosso último painel. Convido agora a diretora técnica da Abramate, Laura Marcellini. Laura, seja muito bem-vinda ao nosso palco. E quem também vem compor aqui esse último painel é a consultora técnica da ABSEM, Kátia Macordi. Kátia, seja muito bem-vinda, muito bom receber você aqui no palco. Vamos então para o nosso último painel do Construmetal 2025. Teco, agora a condução é sua. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho nesse evento, só melhora. E é legal, é importante, como economista, estar aqui, né, pela importância do setor de vocês. É um setor com impacto muito grande na economia, nas cidades, nos estados. A gente olha os números aqui apresentados em outros painéis, a gente está falando sempre de bilhões, de não sei quantas mil vagas sendo geradas. Então isso acaba sendo um termômetro bom para a gente perceber, né, o ânimo de vocês, como é que vocês estão animados, estão ganhando dinheiro, estão perdendo, como é que isso conversa com os números que vão sair depois da economia. E, mais uma vez, eu estou aqui, Ulisses, e eu espero que da próxima vez eu venha aqui falar de economia, mas não tem um mas, né? Porque sempre tem um mas aqui, né? A economia está crescendo, mas, ou a economia tem um problema, mas. E isso mostra como é difícil, né, fazer negócio no Brasil, como ainda as coisas têm um grau de imprevisibilidade muito grande. Você pega o ano passado, que perto desse ano é uma moleza, né, em termos de notícia, mas o ano passado o dólar saiu de 4,80 para 6,30 no mesmo ano, né? Esse ano a gente tem o Trump ditando regras e tarifas todos os dias. Aliás, o Trump está dando pitaco em todas as áreas, né? Daqui a pouco ele está escalando o time do Palmeiras no Brasileirão. E isso mostra como é difícil, né? Como é difícil a gente imaginar. A gente tem um cenário hoje com juro muito alto, é o maior juro que a gente tem no Brasil, maior taxa Selic em 10 anos. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que a gente está desconfiado que está indo, enfim, que poderia estar indo melhor. A gente pensa que o ano que vem vai ser mais tranquilo, mas aí a gente lembra que o ano que vem
tem eleição. E no Brasil, quando tem eleição, ainda é um Deus nos acuda, a gente fica todo mundo meio que com o dedo no gatilho, né, com um projeto, põe na gaveta, tira na gaveta. Então, acho que é legal a gente estar aqui para discutir o que está acontecendo, como é que está o humor, o que precisa ser feito, o que tem funcionado, o que não tem funcionado. E a gente vai começar aqui ouvindo um personagem importante, né? Juro na estratosfera, o BNDES é mais importante do que costuma ser, né? A gente quer saber o que vocês estão fazendo, como é que está a demanda por crédito, como é que está a inadimplência, como é que estão os projetos, se esfriou, se aqueceu, porque acho que também vocês têm um termômetro bacana de saber, né, como é que está o ânimo, né, dos projetos e dos grandes projetos, das grandes empresas do Brasil para o Brasil. Então, queria te ouvir, Rafael, conversar com você para a gente depois passar a bola para os demais. Já está ligado? Beleza. Bom, boa noite a todos. Um prazer estar aqui. É convite da ABCEM, esse evento muito bacana. Tivemos a oportunidade ali de conversar com várias empresas, sentir o termômetro do setor, né, ver as demandas, ver as necessidades. E o BNDES é um ente importante da economia, né? Ele, como você falou, ele é um termômetro relevante da economia e dos últimos anos para cá, né, os 3 últimos anos, eles têm sido cada vez mais relevantes na economia como um todo, né? Tem voltado a fazer atuação anticíclica e também ajudando em determinados eventos, como foi a reconstrução do Rio Grande do Sul. Agora tem uma missão também de ajudar as empresas que foram impactadas pelas tarifas que você bem citou, das tarifas americanas dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Então vai ter uma atuação forte para empresas que foram afetadas nesse contexto, né? Mas não é só nessas situações de complicações econômicas, né? A gente também tem uma agenda de querer promover a inovação, promover a digitalização das empresas, promover o financiamento a longo prazo, consciente, com condições justas, né? Com um custo compatível, e, além disso, também promover a agenda de descarbonização das empresas, né? Então, eu trouxe aqui alguns elementos para tentar passar um norte para as empresas que estão aqui do setor de construção metálica, né? O que o BNDES tem feito, o que ele pode fazer e onde que ele pode atingir essas empresas da melhor forma, né? Então, eu trouxe um histórico recente da atuação do BNDES, né? Isso aqui é uma linha temporal de aprovações do sistema BNDES, desde 95 até o ano atual de 2025, né? Então, a gente tem ali até um QR Code que direciona para o portal da transparência, onde essas informações podem ser detalhadas para as empresas que assim quiserem ter mais detalhes, né? Mas o BNDES, em 2024, ele operou bastante fortemente com essa pegada de novas operações, ajudar as empresas, né, nos seus planos de investimento, na reconstrução de determinados, como foi os municípios gaúchos. Então, operamos e aprovamos 212 bilhões em operações de financiamento. Esse recurso ele vai perpetuar ali por um bom tempo na carteira do BNDES, que é de longo prazo, né? E boa parte dessas operações foram operações indiretas, ou seja, operações feitas através de agentes repassadores, bancos que operam em parceria com o BNDES. Mais de 90% do volume das nossas operações são com empresas abaixo dos 300 milhões de faturamento, tá? Em 2025, o ritmo também segue forte, já temos 72 bilhões em crédito aprovado e, assim, temos agora uma missão de ajudar com o Plano Brasil Soberano nas empresas para a reconstrução, para problema das tarifas, né, das empresas que foram impactadas pelas tarifas. Teve um recurso extraordinário que a gente vai operar para inovação, para equipamentos inovadores, que eu vou falar detalhes aqui. Eu acho que é uma oportunidade bastante interessante para as empresas que investem em equipamentos, em maquinário, que podem usar um crédito mais barato para isso. Então, o volume de recursos que o BNDES recebeu também tem sido gigante e para ser escoado num prazo relativamente curto, que alguns são para uso até o final do orçamento. Então, a gente tem um programa que os recursos acabam não por demanda, mas por questões de período de uso, né? Período orçamentário. Às vezes, a gente tem essa dificuldade. Tem os programas normais que o BNDES opera,
que a gente também vai mostrar, alguns são bem flexíveis e bem úteis para insumos, para as empresas, né? Então, isso aqui também trouxe um recorte da atuação de alguns quinais, de alguns setores que o BNDES tem aderência com os setores da AB100, né, como produção de artefatos estampados de metal, serviços de engenharia, são volumes em reais, em milhões de reais também expressivos nos últimos anos. Então, o BNDES tem mantido a tradição de ajudar o setor, seja de forma direta ou indireta, né? E é isso que eu vou detalhar nesse slide sobre as formas de apoio que o BNDES atua com as empresas. Empresas menores, né? Empresas que tenham ali abaixo de 80 milhões de reais, vamos dizer assim, para nós é considerado micro, pequena e média empresa nível 1, o canal preferencial para obter o crédito é via agente financeiro, né? Tem o seu banco de relacionamento ou, eventualmente, outro banco de relacionamento que pode ser procurado para repassar o recurso do BNDES. Vários aqui já acessaram indiretamente o Finame, a gente andou conversando aí com empresas dos diversos segmentos, e é um produto bastante conhecido e difundido, né? O canal de acesso é via bancos repassadores ou através de um portal, que é o canal MPME, onde a empresa coloca ali sua demanda de crédito e aquilo vai para algum agente financeiro que pode tentar fazer o direcionamento daquela demanda de crédito. O canal direto, né, é para as empresas acima de 80 milhões de reais de faturamento bruto anual e com demandas de crédito superior a 20 milhões de reais, exceto nas regiões Norte e Nordeste, que esse ticket mínimo desce para 10 milhões de reais. Ah, mas eu não tenho uma demanda imediata de 20 milhões de reais, Rafael. Como é que eu faço para ter acesso direto ao BNDES? A gente não está falando de uma demanda pontual, mas sim uma demanda que pode ser diluída num plano de negócios, num projeto de investimento, ou então em pelo menos 24 meses de utilização do crédito. Então, a empresa que tem a necessidades recorrentes de ampliação, de modernização, de maquinário, ou que já fez investimentos 6 meses atrás, dependendo do tipo de produto, ou 12 meses anteriores, também pode se beneficiar desse montante mínimo para poder já financiar aquilo que ela pagou. Então, tem linhas que a gente funciona na modalidade de reembolso, né? E aí a gente procura direto o BNDES, a empresa, através das representações comerciais do BNDES em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, ou através do portal do cliente, no site do BNDES tem um direcionamento para poder começar a fazer a etapa de cadastro, né? Então, eu trouxe aqui alguns produtos que tenham realmente um custo diferenciado, pensando com a cabeça do empresário, né? Poxa, eu preciso me capitalizar, preciso de recurso, mas o juro está caro, como você bem falou. Desculpa, só uma coisa, só para não perder o gancho. Quanto tempo, em média, só demora uma aprovação de um projeto? Só curiosidade minha. Perfeito, é uma dúvida recorrente. A gente depende muito do tipo de crédito que vai ser. A gente está tratando de um projeto mais robusto, em que tem que analisar certas questões relativas ao mérito do projeto, isso demanda um pouco mais de tempo. A gente fala aí de 6 meses de tempo. Mas a gente tem linhas mais expressas para falar do apoio direto, tá? Estou falando do direto. O apoio indireto tem prazos distintos, normalmente quem comanda o processo é o agente financeiro. No direto, a gente tem produtos que se chamam limites de crédito, né? Que a empresa consegue ali, num horizonte mais curto de 2 meses e meio, 3 meses, já conseguir ali fazer a análise do seu projeto, eventualmente contratar. Uns 4 meses é um prazo factível para a gente tentar homogeneizar ali, se a empresa for diligente. Também tem muito do prazo, é um casamento ali. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte. A empresa também tem que fornecer informação. Tem que fornecer rápida. E tem que estar diligente. Tem empresas que são muito diligentes, tem empresas que são ali que são um pouco, né, não sabem exatamente o que informar, para quem direcionar internamente, então acaba perdendo tempo nesse processo. Mas a gente apoia também as empresas nesse percurso, tá? Então, eu trouxe aqui informações sobre o programa Mais Inovação do BNDES, apoio a máquinas 4.0. Aqui eu vou correr um pouquinho em função do tempo, mas é importante frisar que é o nosso recurso mais nobre para empresas que precisam fazer investimentos em máquinas que tenham a inteligência da indústria 4.0, tá? E que queiram fazer projetos de digitalização, projetos de pesquisa e desenvolvimento, é onde a gente consegue os recursos mais baratos, tá? Dentro de um contexto ali de bastante obsolescência da indústria, né, dos equipamentos da indústria, 38% dos equipamentos industriais estão próximos do seu ciclo de vida. A gente está falando aqui dos equipamentos que vocês, construtores, usam para fazer os seus produtos, né, tocar os seus processos. Então, tem uma idade média acima de 14 anos, né, uma taxa de juros elevada, que a gente sabe atualmente no mercado. Então, o BNDES recebeu recursos extraordinários para poder operacionalizar
o financiamento de equipamentos da indústria 4.0. Tá? Isso está relacionado a um contexto da política industrial da Nova Indústria Brasil. É a política que tomou lugar de 2022 para cá, né, 2023, foi recriado o Conselho de Desenvolvimento Industrial para promover um impulsionamento, isso não aconteceu só no Brasil, em vários países aconteceu, um impulsionamento da indústria para ela se tornar mais inovadora, mais exportadora, mais verde, mais produtiva. Né? Esses recursos, 611 bi, para uso em 4 anos, não é só do BNDES, é todo o arcabouço da política industrial, envolve FINEP, envolve Banco do Brasil, envolve bancos de desenvolvimento regionais, como o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, então todos eles operam esses recursos, tem parte de recursos para exportação, tem parte de recursos para inovação, então, e tem os instrumentos financeiros, que são esses programas, né, investimento em inovação, para pesquisa e desenvolvimento das empresas, plantas pioneiras, né, quando se fala em projetos e produtos, né, processos que não ocorrem no Brasil, para eles serem internalizados na indústria nacional, tem uma taxa incentivada para isso. Aquisição direta de equipamentos da indústria 4.0, né, que eu vou passar a lista para vocês consultarem nos próximos slides. Aquisição também de máquinas via modalidade indireta, a mesma linha, o espelho, mas via agentes financeiros repassadores. Né? E também digitalização das empresas no âmbito do programa Brasil Mais Produtivo. É um programa do governo federal, com apoio do Senai, para modernização das empresas, que também goza de recursos de financiamento para digitalização dos processos. Então, assim, essa dotação orçamentária ela veio de 10 bilhões dentro desse programa, e a FINEP recebeu 2 bilhões, para máquinas que incluam, máquinas credenciadas no BNDES, que incorporem tecnologias de robótica, inteligência artificial, computação em nuvem, sensoriamento, comunicação máquina a máquina e IoT. Né? Essa é a lista, a gente fez um QR Code ali, trouxe alguns exemplos da lista de equipamentos 4.0, então ali tem prensas dobradeiras, tem máquinas laminadoras, tem balanças eletrônicas, tem prensas mecânicas, eu trouxe alguns exemplos de coisas que poderiam fazer sentido para a indústria, para os setores de vocês, né? Que a gente consegue financiar esses recursos em condições muito favorecidas. Tá? Todas as empresas podem acessar, como eu falei, empresas acima de 80 milhões podem seguir o financiamento direto do BNDES, mas também podem optar pelos seus agentes financeiros repassadores. Tá? Também empresas que vocês queiram adquirir esses equipamentos que não estejam credenciadas no BNDES, nessa lista a gente pode fazer o estímulo ao credenciamento para eles poderem fazer o uso do financiamento com as melhores taxas. E que taxas são essas? Né? É uma taxa no crédito direto em taxa composta de 60% em taxa referencial. O que é a taxa referencial? É o custo mais baixo que a gente pode operar no BNDES atualmente para financiamento. É a mesma remuneração do FGTS, da poupança, é o indexador que corrige ali a poupança, então é um custo bem inferior à Selic. Né? 60% do custo desses equipamentos é feito em TR e 40% em taxa de mercado, que dá um custo misto ali a partir de 7,5% ao ano. Tá? Tem um spread... 7,5% é metade da Selic, né? Exatamente, por isso que está sendo incentivado para justamente fomentar o direcionamento para esse tipo de equipamento que vai trazer modernização para a indústria nacional. Tá? O spread, a partir de 2,7%, é um spread cobrado no financiamento pelo agente financeiro, no caso do BNDES, né? E também pode financiar máquinas rodoviárias dentro de uma família de itens previstos no cadastro. Né? O BNDES vai até 100% desses itens, com prazos bastante alongados, de até 108 meses, incluindo carência de até 24 meses. Né? A gente pode fazer financiamento a partir de 10 milhões, como eu falei, para Norte e Nordeste, e 20 milhões para as demais regiões. Só uma pergunta. Para as empresas abaixo de 80 milhões que vão procurar um agente financeiro, a taxa fica entre os 7,5% e a Selic? Vou mostrar, sem ser esse slide, eu tenho o espelho disso na condição indireta. Tá? Então, só finalizando aqui no direto, a gente tem, como eu falei, um prazo de uso de 24 meses, né? Podendo ser renovável por mais 12. Então, é um limite de crédito flexível, ele tem que ser contratado logo. Essa linha tem uma dotação orçamentária, tem que ser contratado até o fim do ano para as empresas que querem procurar. É importante ser bastante diligente para ter tempo de fazer o processo, mas na hora de utilizar o recurso, pode ser ao longo desse período de prazo de uso. Né?
Então, é um limite de crédito, a cada liberação o cliente escolhe o prazo de pagamento, então pode alongar bastante para equipamentos dessa indústria 4.0, a gente pode ir até 16 anos. Tá? Então, é bastante prazo com 3 anos de carência. Então, faz todo sentido procurar esse recurso para tentar trazer ali o melhor custo para o financiamento da empresa, né? Essa é a condição do indireto, você tinha perguntado. Também é o espelho da outra linha para equipamentos 4.0. Também aí tem uma ampliação de bens que compõem ali o processo produtivo básico, né? Que tem ali bens de informática, automação. Então, a família para as micro e pequenas empresas é ampliada de itens financiáveis. E contratação de determinados serviços tecnológicos que estão credenciados. Que serviços tecnológicos são esses, né? Normalmente são serviços de instituições de pesquisa, de ciência e tecnologia, ou serviços de alto valor agregado em conhecimento, que podem também contar com os recursos ali numa taxa fixa composta em TR, a partir de 7,8% ao ano, aí não tem o blend de custo de mercado, tá? Mas ela tem uma taxa que é fixada, então tem incide ali um componente para tentar manter para o agente financeiro o custo constante ao longo de todo o ciclo de um contrato de longo prazo, né? Também uma taxa do agente do BNDES de 1,4% para MPMEs e 1,8% para grandes empresas, e para a máquina rodoviária 2,5% ao ano. Então, soma esse custo, né? Até 5% de spread dos agentes financeiros, tá? Limitado a 120 meses e participação de 100%, com carência de 12 meses. Aí fica um teto de 50 milhões. Tá? Eu vou avançar aqui um pouco mais. Essa é a linha do Brasil Mais Produtivo para projetos de digitalização de empresas que tenham passado por processos do Brasil Mais Produtivo de consultoria técnica especializada do Senai. Tá? Então, também tem condições bastante favorecidas. Depois a gente vai disponibilizar o material. Eu só queria frisar, isso aqui também é muito importante para as empresas tomarem ciência que, apesar de não ter os recursos mais baratos, são recursos de bastante flexibilidade e também participam no processo da empresa, alongando o perfil da dívida, né, o contas a pagar, e também podendo ser útil para o consumo, os insumos que a empresa utiliza na sua produção, que é o BNDES Máquinas e Serviços. Ele é tanto para diversos produção de bens de capital de uma forma geral, aquisição e comercialização de bens de capital, tá? Aquisição de materiais industrializados, aí o aço, o alumínio que vocês consomem largamente, ele está previsto como um insumo industrializado financiável por essa linha. Várias empresas se beneficiam, inclusive algumas que estão aqui no evento já tomaram, são nossas clientes. E também a aquisição, a novidade foi a aquisição de bens de capital sem similar nacional, que é uma coisa, é um produto também que vocês utilizam muito, equipamentos importados, né? Então, essa linha também prevê, desde que não tenha similar nacional, e serviços também incentivados, serviços de alto valor agregado. Nos equipamentos, a gente consegue dar 30% de capital de giro associado, que são aqueles gastos necessários para fazer adaptações na planta, no processo, treinamentos, eventualmente uma adaptação produtiva ali. Então, é um capital agregado ao valor do equipamento, até 30%. Pode ser pedido junto, no pedido de liberação. E também tem condições de uso ali, como o limite de crédito, 24 meses, podendo renovar por mais 12, podendo ir 12 meses para trás do protocolo, 100% de participação do BNDES. E aqui são os custos dessa linha. Tá? O custo financeiro, aí nesse caso, como é mais flexível e não é o incentivado para a indústria 4.0, são todos os bens que estão credenciados no Finame BNDES, que a gente vai mostrar como acesso aqui no próximo slide, eles têm um custo financeiro em TLP, Selic. Para empresas que exportam, tem um custo em moeda estrangeira, dólar ou cesta de moedas, que é o custo para empresas que optem pelo fator cambial, né, na taxa de juros, ou taxa LCD, que é uma taxa que a gente tem operado nova, que ela é uma Selic menos uma sobretaxa, fica mais barato que a Selic tradicional, que foi uma captação recente que o BNDES fez no mercado de capitais para se capitalizar e passar esse recurso adiante para as empresas, né? Ali a gente tem os spreads que o BNDES pratica no direto. Esse eu trouxe só do direto, mas tem essas condições também no indireto. E
a gente combina o spread de risco, né, uma análise ali que envolve as garantias e o risco do cliente, quando a gente está analisando ali o cliente diretamente através do início do processo de cadastro, de habilitação, enfim. E os prazos são bastante alongados ali para o insumo, ali a quarta linha azul, 7 anos de prazo para pagar os insumos do aço aí. Imagina você pegar o teu insumo ali principal e alongar ele para 7 anos de prazo de pagamento com 2 de carência, faz bastante sentido para as empresas, mesmo a custo Selic, a custo de mercado. Então, é um baita apoio ali. E essa linha, para os itens em azul, né, não tem o IOF, também é importante frisar, não incide IOF, porque a Finame é uma empresa do sistema BNDES que tem isenção fiscal. Aqui é onde acessa o credenciamento dos equipamentos geral, né? O catálogo, alguns conhecem essa telinha aí do credenciamento Finame, bastante. Alguns, inclusive, estão credenciados aqui como fornecedores de estruturas metálicas no Finame. Então, é onde a empresa também pode vender e estar sempre atualizada para poder vender os seus produtos. É um importante canal para as empresas que estão para vender e também para obter os seus bens de capital para poder fazer o seu processo produtivo. Tá? Eu vou falar um pouco, não vou entrar no mérito da garantia, que é um capítulo à parte, né? A gente opera com garantia pessoal mais real, default, né? A nossa composição, ou fiança bancária, que pode ser renovável a cada 12 meses, no caso da empresa optar por prestar uma fiança bancária. A gente aceita mais de 60 agentes financeiros, né? E cada a gente pode renovar isso a cada 24 meses, na operação direta. Eu acho que aqui era o recado que eu queria dar, e fico à disposição aí, meus contatos também, pode entrar a posteriori e fico à disposição. Só uma última pergunta, a taxa Selic nesse patamar, ela esfria a demanda por crédito ou por causa disso as pessoas vão até o BNDES porque vão encontrar um crédito mais barato? Qual é o termômetro? A gente tem visto uma procura alta, apesar da Selic alta. As empresas estão precisando de recursos, estão precisando de realizar seus investimentos, precisam financiar ali seus insumos, então tem tido procura também para essas linhas, precisam modernizar, né, e a gente tem também visto uma procura alta para os recursos incentivados, que eu mostrei aqui para inovação e para descarbonização, que eu nem daria tempo de mostrar aqui a família de produtos. Mas eu convido vocês a me procurarem por e-mail, a minha equipe está aqui também, a gente direciona para um papo para tentar rapidamente aqui dar o melhor tratamento para a demanda. A minha dica é, quando acabar esse painel, vai ter um coquetel, dá 1 hora e depois procura ele pedindo crédito, vai ser mais fácil, né? Mais fácil e mais barato. Queria perguntar para vocês 4, de maneira geral, antes da gente entrar na pauta Construa Brasil e etc., qual que é o cheiro do setor esse ano? Como é que está o pessoal? Está animado? Todo mundo, a economia está crescendo? Ou está todo mundo preocupado porque o juro está muito alto? Como eu falei, sempre tem um mas, né? Está acontecendo isso aqui, mas poderia ter melhor. O que vocês estão sentindo do setor de vocês neste momento e para um futuro próximo? Né? Sendo que no Brasil o futuro próximo hoje está em 48, 72 horas, né? Quem responde primeiro? Vamos lá, Sidney. Ih, mas está desligado. Acho que eu desliguei. Boa noite a todos. Obrigado aí por estarem presentes até essa hora. E eu sei que é cansativo, mas prometo que já já o Teco vai botar a gente para fora aqui. Eu acho que nós passamos aí uma época interessante até como diz você, o Trump chegar e botar os 50% aí de meta, todo mundo saiu correndo, né? Aquilo que nós tínhamos diariamente de solicitação de proposta deu uma segurada e acho que o pessoal já percebeu que não adianta. Então, voltou à casa do que a gente tinha antes do nosso professor ter feito o que fez, né? Então, como diz você, ele faz o dia inteiro qualquer coisa, as pessoas já perceberam que tem que tocar a vida para frente. E assim está sendo feito. Evidentemente, quando a coisa começa novamente, até que a coisa chegue ao final, ela demora um pouco, mas está animado. As empresas têm que investir. E
E esse investimento faz com que nós, que estamos aí quase na linha de frente, porque a estrutura metálica pega logo o início da operação de qualquer coisa, ela é primordial no assunto. Eu acho que a tendência é que seja um ano bom aquilo que vem pela frente. É só você ver a participação de todos aqui. Eu acho que foi fantástica. Nós tivemos aí as informações da Petrobras, pelo Lourenço, da Vale, da Prefeitura de São Paulo. Essa parte de petróleo e minério está explodindo. Está explodindo. Eu acho que com esse governo, a Petrobras está até maior do que a própria mineração. Mas a mineração não para, né? Uhum. Hoje nós estamos falando de minério de ferro, mas nós já temos aí outros minérios que vão ter que ser solicitados aí ao mercado. E tivemos aqui o Rafael do BNDES nos informando que, como diz você, tem grana aí jorrando, né? Então temos que aproveitar. É isso. As meninas concordam com isso? Qual é a impressão de vocês para essa mesma pergunta? Eu acho que já está ligado. Oi, alô? Tá. Boa noite a todos. Eu acho que os painéis de hoje apontaram que o Brasil continua trabalhando. Independente da situação política, o Brasil está trabalhando. Uhum. Existe, não está? Existe muita perspectiva. Houve a pergunta, disse assim, por que não se usa mais o aço? Não se usa mais o aço porque o setor construtor continua construindo convencional, porque é mais cômodo. Isso mostrou-se aqui que vai mudar. Está funcionando? Tá. Melhorou. Mostrou que vai mudar. Uhum. Né? Então, eu saio daqui otimista. Nós temos deveres de casa para fazer, parcerias para buscar, a inovação e a transformação digital é um fato. Ele está trazendo, o BNDES traz aí a disponibilidade de recursos para esse financiamento. Então, independente de governo, o Brasil está acontecendo. Sim. Independente de governo. Hoje, nós tivemos dificuldades de trazer autoridades. O Instituto Aço Brasil fez um evento recentemente e não conseguiu autoridades, porque toda mobilização é política, é Brasília. Então, deixa Brasília lá e vamos tocar a nossa vida. Laura, você tem alguma complementação? Não sei se você quer já começar falando do Construa Brasil também, qual é o momento disso? Acho melhor usar o dela. O dela está funcionando, já está testado. Bom, boa noite a todos, obrigada pelo convite, né? Estar aqui participando com vocês de um evento tão importante, tão relevante, aqui da indústria, né, da construção metálica. Bom, a Abramat, que é a associação, né, da qual eu sou diretora técnica, é uma associação cross-setorial. É uma associação que reúne a indústria de materiais, componentes e sistemas construtivos como um todo. A gente tem hoje representação de 22 setores diferentes, né? Então, a gente trabalha por aquelas causas ou aquelas questões que são de interesse geral, né, para o desenvolvimento do setor. Então, buscando um fomento da demanda, né, uma melhoria, e com uma melhoria do ambiente de negócios, de forma geral. Então, a gente trabalha para as questões que estimulam esses aspectos, né, que envolvem conformidade técnica, fiscal, etc., mas também o estímulo à inovação, ao avanço tecnológico, né? E não há dúvida, como disse a Kátia, né, que de um jeito ou de outro, assim, a gente tem muito a fazer e está fazendo, o setor da construção como um todo, a cadeia produtiva.
Nós somos um setor que, na verdade, tem uma demanda reprimida, né? Nós temos um déficit habitacional, Sim. temos déficit de infraestrutura, temos um país todo aí para construir, né? Então, assim, esse é um aspecto bom, mas, por outro lado, a gente tem que buscar, né, tá fazendo cada vez mais e melhor, com maior produtividade, com tudo aquilo que hoje, né, se fala, a digitalização, a sustentabilidade, tem que estar tudo no radar. Então, assim, a gente tem participado, né, de muitos fóruns, né, e a gente entende que tem uma parte dessas questões para que a gente avance, que tem que haver uma união das entidades dessa indústria. A gente tem que trabalhar em conjunto. E um dos temas muito claros para nós é essa questão da construção industrializada, que não adianta apenas um sistema, né, ou sozinhos, a gente tem questões para resolver que são estruturais, questões de capacitação, como foi falado aqui hoje, questões relacionadas à tributação, questões relacionadas ao estímulo, aí, ao financiamento, né, de forma geral, para que as empresas possam se modernizar, e a gente está vendo isso aqui. Então, você mencionou, por exemplo, você falou do Construa Brasil, né? Você quer que eu comente? O Construa Brasil é uma ação na qual a gente está envolvido de cabeça, junto aqui com as entidades da indústria de materiais, que já vem, né, trabalhando nisso, na verdade, da indústria de sistemas construtivos, a ABSEM, né, junto com o CBCA ligado ao Aço Brasil, mas também a ABSIC, que é a Associação da Indústria, né, de Construção Industrializada em Concreto, também a antiga Associação Drywall, que virou a Associação ABCLS, né, de Construção Leve e Sustentável, e nós temos trabalhado. O que é o Construa Brasil? O Construa Brasil é uma iniciativa que começou no governo anterior, dentro do Ministério da Economia, na época, mas que seguiu, ou seja, é uma iniciativa de Estado e não de governo, está seguindo sob o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E do que trata isso? Tratou de reunir uma agenda toda que o setor da construção vinha levando, batendo no governo, dizendo, precisamos modernizar, precisamos industrializar, precisamos desburocratizar, né? E aí, em 2019, ele começou foi feito um termo, né, de colaboração com entidades, então foi um modelo em que o governo colocou recursos, mas pediu que entidades do setor conduzissem o processo, sob a coordenação deles, mas a gente teve uma participação muito forte. Teve um primeiro ciclo, que a gente trabalhou entre 2020 e 2022, em que foram produzidos vários estudos e resultados em 3 eixos, desburocratização, digitalização e industrialização. Em industrialização, na época, a gente trabalhou na discussão de soluções para as questões tributárias, para as questões de modelos de financiamento, que a gente precisa equacionar isso para poder industrializar. A gente precisa também resolver as questões de modelos de contratação, porque quando a gente fala em industrializar, a gente está mudando a configuração de cadeia produtiva, não é mais aquele papel. A indústria de materiais faz o componente, põe lá na prateleira, alguém vai lá, especifica, alguém constrói, tudo no canteiro, e entrega aquilo. Não, a gente começa a fazer partes da obra dentro de estruturas industriais, começa a fazer tudo ao mesmo tempo, começa a fazer simultâneo, precisa ter rastreabilidade, precisa ter fluxo de caixa que viabilize, etc. Na época, a gente fez isso, e agora a gente está envolvido diretamente, aqui o Ulisses está com a gente, né, e as outras entidades, num processo que é agora o segundo ciclo do Construa, que vai dar resultado para o ano que vem, que é o aspecto da gente criar a gente está desenvolvendo com especialistas um conteúdo de educação à distância, que vai estar disponibilizado em meados do próximo semestre, né, para acesso gratuito sobre construção industrializada. Aí vocês vão dizer, imagina, mas isso já tem muita coisa. Não, o que nós estamos fazendo, até por conta do que houve de desenvolvimento, é exatamente criar um conteúdo que vire referência e que a gente possa uniformizar a linguagem. Isso é fundamental, porque hoje a gente conversa às vezes com as pessoas, um entende construção industrializada com viés de um sistema construtivo apenas, o outro entende de outra forma, e a gente quer criar um referencial conceitual mesmo, que introduza, principalmente para aquele que vai contratar, seja público ou privado, saber como ele tem que escrever isso, como ele tem que lidar com isso, que aspectos ele tem que lidar quando ele vai decidir, e aí para frente, quais são os principais sistemas, o que existe de norma técnica, quer dizer, a gente quer fazer esse conteúdo, então ele está em curso, a gente está produzindo,
com recurso aí do governo, interagindo com outras 10 entidades da cadeia produtiva, então a gente está com o pessoal de construção, de projeto, de equipamentos, o pessoal do meio acadêmico, para que a gente possa gerar isso. Então, isso é uma atividade que a gente vem desenvolvendo junto com o governo, em parceria com o governo federal, mas que vai dar um resultado de interesse para o setor, né? Então, é isso que é o Construa Brasil. Existe um portal, Construa Brasil, em que os produtos da etapa anterior estão disponíveis à consulta, é só vocês colocarem no Google, Construa Brasil, vocês vão chegar lá no site GovBR, onde está isso, né? E acompanhem conosco, né? Estejam juntos conosco, porque isso é onde a gente entende que está, vamos dizer, as bases, né? Para a gente realmente avançar para o setor. A gente né? tenha mais políticas de Estado, né? Um dos grandes problemas do Brasil é ter só política de governo, porque acaba o governo, acaba a política, o próximo quer inventar a roda de novo, quer começar do zero, e a gente vai perdendo tempo. A gente poderia aqui dar milhões de exemplos onde isso acontece recorrentemente. E quem tem que zelar por isso e demandar isso cada vez mais é o nosso setor, que é um setor que tem ciclo longo, né? Os investimentos são pesados, você tem ciclos de obra, ou seja, não é uma coisa que, agora virou, não é mais isso. Não, não, nós precisamos de algo perene, algo que realmente haja uma evolução para que a gente realmente possa tomar decisões de investimento e avançar. Então, é nessa linha. Eu não resisto. Não ia dar certo isso. É só para lembrar que o mundo consome 50% do aço consumido no mundo, 52%, vai para a construção civil. No Brasil, não chega a 40%. Isso é o aço para a construção civil. A construção industrializada, ela está citada em 4 ODS. Sim. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 4. 4. Seja pela parte ambiental, seja na parte social, ela está citada em 4 ODS, dos 16, porque o 17º não conta. Porque é uma composição. Então, hoje ficou claro a importância da questão da mão de obra. E isso é animador para a turma nova. Nós tivemos aqui as sessões técnico-científicas, né, que reuniu trabalhos realizados tanto pelo setor quanto pela academia. Né? E eu senti os professores totalmente motivados. A gente precisa de vocês. Né? Essa parceria da indústria com o meio acadêmico é fundamental. Sim. Né? Então, nós temos uma perspectiva, sim. E o BNDES, com essa disposição, nós temos que divulgar mais isso, não é só no BNDES, tem outros fundos disponíveis, né, Ulisses? Ulisses, vou dar uma missão simples para você, dar uma amarrada no humor do setor, complementar um pouco do Construa Brasil. E uma pergunta que a gente sempre fala aqui de 2 em 2 anos, como é que está? Você acha que deu uma mudada, uma melhorada no ambiente de negócio, ou continua com muito nó para ser desfeito? Porque isso também é uma coisa sempre ruim para a economia, né? Você precisa de regras, de previsibilidade, de perenidade, você precisa de um monte de coisas, principalmente num setor como o de vocês, cujas coisas são de longo prazo, são gigantescas, né, com valores absurdos e que envolve, né, só uma obrinha aqui que alguém colocou, eram 70 mil funcionários, né? Bom, uma coisa que eu acho que pela primeira vez está acontecendo é realmente uma vontade de industrializar a construção civil. Nunca se viu um momento como esse. Sempre aconteceram voos de galinha. Vamos industrializar, vai, vamos. Mas agora não. Tanto as indústrias, a prova é que você tem um aumento de indústrias de light steel frame, para residências, até vamos citar aqui o Justus, que investindo numa empresa enorme aí de light steel frame, Steel Corp, né? E está ajudando bastante na divulgação disso. Então, a gente vê realmente uma vontade, o governo com a vontade de industrializar. O programa Construa Brasil, ele nem mudou o nome.
O governo do PT não costuma ficar com o mesmo nome. Imagina, ele está com o nome do programa do Bolsonaro. Uhum. Quer dizer, o Lula manteve o mesmo nome do... Que também é uma outra coisa que precisa acabar, né? Precisa acabar. Porque assim, é o Bolsa Família, é o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. Exatamente. Aí agora é o Bolsa Família, que é o antigo Auxílio Brasil. Pô, o governo entendeu também que a industrialização, o Minha Casa Minha Vida, precisa ser industrializado. Precisa parar de fazer essas casas mal feitas, com patologias, né? Você tem que fazer realmente casas industrializadas, seja em madeira, seja em aço, né? Você vê no litoral, aquela que teve a inundação em São Sebastião, foram prédios de madeira, feitos pela Tec Verde. O governo de São Paulo comprou e está lá, funcionando, bonito. Grande parte no Rio Grande do Sul foi em light steel frame, né? Então, você vê realmente uma vontade de industrializar a construção, né? Agora, com esses financiamentos todos aí do BNDES, para essas empresas poderem crescer, existem boas oportunidades, que muita gente não sabe investir em indústria 4.0, investir em equipamentos modernos, para ele modernizar o seu parque fabril, tem um juro mais baixo. A maioria não sabe. Né? O pequeno e médio não acompanha muito essas coisas, né? Então, eu acho que a coisa tende a crescer, né? E eu acho que o setor vai bem, pelo que eu converso com o Horácio, o setor de indústria pesada, a gente vê a Petrobras investindo, está crescendo, né? Nós temos uma coisa muito importante, que é a reforma tributária, que vai trazer uma isonomia tributária da construção convencional para a construção industrializada, porque hoje a construção industrializada paga 18% de ICMS, contra a construção convencional que paga 6% de ISS, né? 6, 3, depende da cidade, né? É lógico que demora um pouco, né? Eu acho que uma das coisas que a gente até tem conversado no grupo, a gente chama de núcleo mais duro do Construa Brasil, que é a Abramate, a gente tentar antecipar alguma coisa dessa isonomia tributária, né? Porque a gente já sai perdendo com 16% aí, é muita coisa, né? Então, eu acho que tudo tende a melhorar para o setor. Eu acho que o setor vai crescer. E não é um bom momento para você bater na porta do Haddad e pedir isonomia agora. Não, agora não. Se pedir isonomia agora, fica ruim para o amiguinho, não bom para você, viu? Verdade. Então, eu acho que é um momento bacana. Eu acho que as associações trabalhando conjunto, né, a gente tem... e essa equipe... Eu tenho a elogiar a equipe do Alckmin, com o Wallace, com o Codesso, com a Thaís. Realmente eles trabalham muito para esse trabalho. Ninguém sabe aqui, acham que eles não estão... que lá no governo não se faz nada. Não, esse pessoal é sério, tecnicamente, né? Trabalham para valer mesmo. A gente tem realmente um trabalho pesado, né? Uma cobrança, vontade, realmente a gente se surpreendeu, né, com tudo que tem acontecido até agora, né? Então, e o nosso evento aqui, né, que hoje foi, posso falar, crescemos bastante, né, Horácio? E é a nossa oportunidade de divulgar o nosso sistema construtivo, né, o único evento de estrutura metálica, né? Então, a gente está aí para... temos que cacarejar um pouquinho das coisas boas, né? Rafael quer complementar? Pegando o gancho aqui do Ulisses, eu achei importante, me lembrei aqui que eu gosto desses eventos, achei o formato excelente aqui da gente ter esses painéis eu consegui percorrer ali um número razoável de empresas mais cedo, né, e conversando com as empresas para ver as oportunidades ali. Muitas empresas, algumas ainda resistentes a financiamento, né, a usar não o capital de terceiros, mas o capital fazer todo o investimento com capital próprio, né? Isso é uma das coisas que a gente sempre tenta mostrar o contraponto para, assim, o capital mais caro que tem da empresa é o capital próprio, né? Sim. E quando ela usa com inteligência, com recursos nobres, ou os melhores recursos, o capital bancário, o capital de terceiros, se capitaliza, ela consegue ali uma estrutura de capital ótima para poder, inclusive, impactar positivamente na operação. E nós estamos aqui para ajudar, né? O BNDES é um banco do Estado brasileiro, a serviço das empresas brasileiras, assim como várias outras instituições têm a missão de ajudar, né? Também tem a sua remuneração,
tem os seus custos, mas a missão é fazer o crédito chegar nas empresas de longo prazo para que seja transformador para a realidade das empresas, que a empresa saia, pule de patamar, saia realmente do momento que ela está e vá para o outro nível, né? Eu acho que o Horácio falou uma coisa que eu acho que é importante frisar. Né, vocês aqui enfim, lidam com muita gente importante, com muita coisa grande, mas o Brasil não é isso aqui, né? O Brasil não está aqui. Tem um Brasil acontecendo espalhado por todo lugar. Talvez falte também um pouco de uma comunicação mais incisiva, né? Dizendo o seguinte, olha, o Brasil quer incentivar modernização, porque o Brasil está preocupado com produtividade, competitividade, com energia limpa, bater um pouco mais nesses pilares para chamar a atenção das pessoas de que, para esse tipo de investimento, não faltará dinheiro, tem um dinheiro mais barato, procure A, B, C, vá a tal lugar. As pessoas realmente não sabem disso, né? Porque o Brasil ele precisa dar um salto nessa história de produtividade, competitividade. A gente está muito atrasado nisso, né? E uma das coisas que tornam, enfim, você só consegue ser competitivo se você for produtivo. Mas uma das coisas que atrapalha a competitividade é você ter máquinas antigas, processos antigos, financiamento caro, energia cara, e às vezes a gente consegue, né? Você tem uma turma lutando por aqui e outra turma querendo que alguém faça alguma coisa ali, né? E as pessoas não sabem que já tem isso pronto, né? Eu acho que a gente tem muita oportunidade, principalmente nessa história de energia renovável, energia limpa, data center, essas coisas. Tem um mundo passando aqui na porta do Brasil e tem umas coisas que a gente precisa começar a pegar, né? E às vezes eu sinto, vendo vocês falando aqui, que às vezes falta saber o que tem para quem, onde tem, o que eu faço para pegar, né? Não sei se você concorda com isso, vocês estão trabalhando isso. Concordo com tudo que você falou. As instituições, sobretudo as do governo, têm que buscar ser cada vez mais próximas do cidadão. E não é do cidadão elitizado, politizado, mas sim do cidadão que está realmente precisando de que tenha uma aproximação maior, tenha ali se gaste mais energia para poder tentar trazer aquilo né, para dentro do sistema, né? O Brasil é muito grande, né? Muito extenso, né? Uma coisa que está aqui está muito longe do meio do país ali, né? Pela minha instituição, posso dizer que assim, essa política recente de atuação da instituição tem sido muito ativa em divulgação. Criou-se uma área interna de divulgação das ações do banco, em que tem saído a campo um time sempre para poder... Inclusive, eles batem toda hora na nossa porta. Vamos junto, vamos lá, não sei o quê, vamos lá para... 2 semanas atrás, estava em Manaus, lá falando com empresas do norte do país. Outra realidade, realmente, outra assim, tem que mudar o mindset para entender esse Brasil e as instituições têm que se adaptar a isso, mas tem que ir a campo, né? Alguém mais? Considerações finais antes da gente encerrar oficialmente o evento? Quer fazer as considerações finais? Antes do Horácio fazer, eu gostaria de lembrar que nosso evento foi neutralizado, né? O Márcio da Next aqui fez a parceria, né? É o primeiro evento nosso neutralizado e as pessoas que estão aqui presentes, que tiveram presentes, podem também fazer a sua neutralização de carbono lá no stand, não sei se ainda estão fazendo, né? E lembrando disso, né? É a primeira vez que a gente faz isso no nosso evento, né? Primeira de muitas. Fazer o convite final? Não é convite, não. Lembrar que hoje a representante da Arcelor, que falou de transformação digital, ela contando como é que era esse trabalho, a dificuldade da mudança de cultura. Sim. A mudança de cultura. E é isso que a gente está precisando, de mudar a cultura, né? Mas a garotada me dá essa impressão que eles querem, né? Então, nós temos que dar esse suporte. Sim. Nós precisamos estar unidos, né? As entidades, a Abramat, como vem acontecendo, o CBCA, o Instituto Aço Brasil, porque o setor automotivo, por exemplo,
Nós temos aí o chinês jogando carro no mercado. Ele não é a nossa saída. Deixa eles se resolverem lá, né? Vamos resolver nós dentro dos investimentos que a gente precisa fazer em infraestrutura. Esse país não tem infraestrutura, não tem estrada, não tem... compara qualquer um que já foi à Europa, olha para nós aqui, as nossas ferrovias, né? Há muito o que fazer. Sim. Mas dentro desse conceito da industrialização, dentro do conceito da sustentabilidade, é o ISG. O ISG está nos abraçando, deixemos-nos abraçar. Sim. Considerações finais. Bom, acho que é para agradecer mesmo essa oportunidade de estar reforçando essa mensagem de que tem uma parte aí que a gente tem que estar unido mesmo, porque com isso a gente tem mais força, que todo o nosso, a gente tem visto, nesse caso da industrialização, às vezes muitas ações descoordenadas ou fragmentadas, e é aí que a gente perde. E o setor precisa ter realmente uma consciência maior de estar junto, para que a gente consiga dar o avanço. Depois é aquilo, a competência técnica, empreendimento a empreendimento, as soluções vão ser oferecidas e vão ser tomadas as decisões, porque o Brasil não vai ter uma única solução para todo mundo, né? Se a gente pensar a diversidade climática, a diversidade cultural, toda a dificuldade, às vezes, logística, a gente vai ter soluções industrializadas diferentes a cada empreendimento, combinando soluções e etc. A gente tem que ter essa visão inclusiva e a gente tem que se unir nessas questões que são as de base, né, para que a gente dê esse salto tecnológico. É isso. Obrigado. E peraí, o microfone. Alô, pega o dado. Obrigado. Eu vou encerrar. Rafael, mais alguma coisa? Ulisses? Não está. Hoje tivemos painéis com palestras que exploraram essas tecnologias, essas fronteiras tecnológicas. Para vocês terem uma ideia, 650 pessoas buscaram o crachá aqui dentro. Isso, para nós, é fantástico. As sessões tecnocientíficas coordenadas pelo nosso professor Henrique Campelo, da Poli, proporcionaram o diálogo essencial entre academia e indústria, como o fórum onde a pesquisa aplicada encontra as demandas reais do mercado, onde a inovação se transforma em solução prática. A exposição que acompanha nosso evento ofereceu a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que do presente e o futuro do nosso setor. Ao final deste intenso aprendizado e networking, estaremos mais preparados para avaliar as políticas públicas necessárias para fomentar projetos prioritários de desenvolvimento industrial, científico e tecnológico. A descarbonização e a transformação digital são oportunidades favoráveis. O Construmetal 2025 foi mais que um evento técnico, foi a manifestação de nossa capacidade coletiva de inovar, de nossa determinação em conectar conhecimento e prática e de nosso compromisso com o futuro sustentável. Foi um dia produtivo, inspirador e transformador. Que as conexões aqui estabelecidas se multipliquem em projetos inovadores. Que o conhecimento compartilhado se traduza em soluções que beneficiem toda a sociedade brasileira. Obrigado aos nossos patrocinadores e apoiadores. Obrigado por terem estado presentes, tornando o Construmetal um excelente evento. Muito, muito obrigado. Obrigado, hein? Parabéns pelo evento. Até a próxima. Obrigado a todos.